Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de um tema, aliás, é um tema assim que se você for pensar, falar, nossa, que tema chato, né? É coisa pouca, assim, tipo, gratidão, aceitar os erros e paciência. Três coisas que todo mundo procura, né? A gente quer que as pessoas sejam gratos quando fazemos um favor, que tenha paciência com a gente quando a gente erra, né? E também que as pessoas aceitem, entendam nossos erros, né? Isso é difícil. Eu passei muito tempo fazendo uma análise, sabe, de como que eu poderia mudar, né? Eu pensei que eu deveria mudar as pessoas. Primeiro eu tentei mudar as pessoas, fazer que elas fossem pessoas diferentes, tá? Não deu certo, sem chance, isso não funcionou. Tá bom. Aí eu tentei também entender porque elas faziam certas coisas que me magoavam, que me deixavam triste, tá? Claro, sou humana, né? Não deu certo também. E o pior vem depois, né? Aí você fica pensando assim, poxa, fiz tanto por essas pessoas, fiz tanto por determinado indivíduo, fiz tanto por tal pessoa, e eu tenho isso de paga? Essa é a gratidão que essa pessoa tem comigo? Logo eu? Então, é difícil, sabe? Eu passei por muita coisa. Eu não vou falar pra vocês assim que minha vida é um paraíso, que tudo é lindo, porque isso é mentira, né? Isso não existe, né? Mas eu parei pra pensar um pouco, sabe? Que do jeito que tava não tava certo. Não adiantava o que eu tava fazendo, nada tava certo. Primeira coisa, enfiar o dedo lá na ferida, na nossa ferida, né? E o que é enfiar o dedo na ferida? É reconhecer os erros. Para tudo mudar, você tem que primeiro mudar aquilo que te fez mal, sabe? Que te pôs para baixo, que te fez inferior, porque muitas das vezes a gente cobra do outro coisas que a gente também cometeu, entendeu? Alguns vacilos que a gente mesmo deu, né? É. E vou falar pra vocês, não pensa que é fácil. Eu parei um dia e fui fazer sabe aquela retrospectiva que tem na televisão do final de ano e tal, que passa, aquilo lá tudo, tal. Fui fazer da minha vida. Só que eu não fiz agora, de adulta, não. Eu fui lá atrás mesmo, quando eu era criancinha, e fiquei mocinha, e depois tá. Eu fui uma criancinha levada, né? Graças a Deus eu era uma criança saudável, né? Aí eu me tornei uma mocinha, tipo assim, nojentinha, sabe? E não foi por falta de educação dos meus pais, não. Os meus pais sempre ensinou que todos são iguais, que não existe esse negócio de cor, de religião, nada. Todo mundo é igual, tá bem? Todo mundo é igual. Isso daí era uma questão minha, né? Então, eu comecei a rever coisas que eu fiz, né? E o pior, coisas que eu deixei de fazer, né? E teve uma passagem que me marcou muito, né? Foi devido a essa passagem que eu comecei a ver que nada mais é do que você reconhecer que você também erra, sabe? Há muito tempo atrás, meu paizinho já tá lá morando com o Criador, já tá no céu, já tá em outra dimensão. Ele tinha um rapaz que ajudava ele, né? Que eu não vou falar empregado, porque meu pai não tinha como empregado, ele tinha como um parceiro, né?
E esse rapaz era de uma família muito humilde, ele era muito humilde e sempre me tratou com muito carinho. Só que eu era assim, né? Daquele jeito, né? É, vamos por assim, vamos ser direta, já que eu tô falando a verdade. Eu desprezava, eu desprezava aquele rapaz. E ele estava trabalhando, ganhando o pão dele todos os dias, ajudando meu pai. E eu desprezava. Eu desprezava porque ele não era o carinha bonito, nem descolado, entendeu? Tá, então tá bom, não fazia parte do grupo dos meus amigos. Então eu vi que eu errei. Uma vez também, minha mãe sempre foi uma ótima mãe, uma ótima dona de casa. E a nossa mesa, graças a Deus, sempre foi muito farta, muito farta. Ela fez uma. Sempre tinha de tudo, né? Então, a alimentação sempre foi farta. E eu me lembro perfeitamente dela ter feito uma salada de abóbora, sabe? E ela foi servir meu prato e, assim, com uma ressalva. Ninguém mexia na comida enquanto meu pai não se servia. Isso daí era uma coisa nossa, da nossa família, né? Só todos comiam, né? Sentados na cadeira em torno da mesa. E era assim, eu lembro que minha mãe foi por um. Foi por não, aliás, ela colocou um pedaço bonito de abóbora. Ela fez uma salada de abóbora com couve-flor e legumes, essas coisas, né? Eu muito metidinha, né? Muito, eu sou a bonitona, né? A bonitinha. Falei, eu não vou comer isso. O meu pai olhou pra mim, falou assim, por que você não vai comer, filha? Falei, pai, o que é isso aí? Com essa cara aqui, tá? O que é isso aí? Abóbora? Meu pai respondeu. Eu falei, abóbora. Eu falei, ai pai, por favor, né? Abóbora é comida pra porco, né? A resposta que eu dei. Então meu pai, ele não me obrigou a comer a abóbora aquele dia. Ele pegou o prato dele e pôs a abóbora. Tirou do meu prato. E deixou lá as outras coisas gostosas, aquelas que eu achava que eu devia comer, né? Ele olhou bem pra mim e disse assim, sabe, filha, a abóbora, o porco come. Mas ela é muito boa pra nós também comemos. Sua mãe fez com carinho a refeição. E eu vou te dizer uma coisa, minha filha. Hoje, aqui na casa do seu pai, na nossa casa, ele me disse bem assim, você não quer comer abóbora. Aí, ele olhou bem pra mim e falou, mas sabe, filha, eu quero só sua felicidade, mas você tem que ser mais humilde. E talvez um dia uma abóbora vai te ensinar uma lição. Eu comecei a rir, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, além da abóbora ser comida de porco, ainda ela vai me ensinar. Ele simplesmente me disse o seguinte, sabe, filha, um dia você pode estar tão feliz ao lado de um homem que você ame, de alguém que você ame, e quando você abrir a sua geladeira, só tenha lá uma abóbora. A mistura é a abóbora. E você vai pegar aquela abóbora, você vai fazer aquela abóbora, você vai comer aquela abóbora como se fosse a melhor coisa da sua vida. Eu dei risada, né? Falei assim, pronto. Primeiro, quem disse que eu vou casar com um pobre, né? Faz favor, né, pai? Meu pai olhou pra mim, ele deu um sorrisinho, mas não era, ele não estava sorrindo. Ele estava com pena de mim. Isso os anos se passaram, virei mulher, me casei uma vez, foi um fiasco total.
Aí me casei de novo, uma situação muito difícil, tudo muito difícil na minha vida, tudo. Minha vida era o paraíso quando eu estava na casa dos meus pais. Ah, sem dúvida. Eu não tinha interesse em saber, não precisava e nem queria saber quanto que é o preço da luz, da água, do gás, da comida, de nada, né? Meu pai era o provedor de tudo e graças a Deus, assim, ele sempre foi um homem, assim, próspero, porém muito humilde. Então, os anos se passaram, eu conheci uma pessoa que hoje é meu atual marido, né? Uma pessoa de origem humilde, né? E, pois é, um dia na minha casa, fui fazer a refeição, né? Fui preparar o nosso almoço e, para minha surpresa, quando eu abri a geladeira, tinha, graças a Deus, sempre teve o arroz, o feijão, mas eu não tinha uma carne, não. Não tinha. Não tinha mesmo. Não tinha. Não dava para comprar. Eu tinha um ovo e adivinha, uma abóbora. Ai, gente, o ovo, já viu, né? Bati ele para virar um omelete, porque aumenta, né? Cortei aquela abóbora com um cuidado para não desperdiçar nada, nem um pedacinho. E fiz a nossa refeição. Salada de abóbora com omelete. E comemos, que tava uma delícia. Oh, salada gostosa de abóbora. Só que naquele momento que eu servi meu prato com a abóbora, eu lembrei perfeitamente, voltei lá atrás, lembrei daquilo que meu pai tinha me falado. Ele estava certo, sempre ele teve razão. Mas isso não fez também que eu me tornasse uma pessoa melhor, não. Aí vem aquela coisa assim, né? As coisas vão indo, melhora um pouco, piora, vira uma bomba, briga, faz as pazes, é dificuldade financeira e, vixe, é uma coisa de louco, né? Tá. Então aí eu tive um problema, vamos dizer assim, eu não vou falar um problema de saúde só não, sabe? Tava tudo aqui, mas pior, tava aqui, né? E eu fiquei doente, tive depressão, faço tratamento, né, de depressão, né? E por esses tempos agora há pouco tempo atrás, eu tava me perguntando, né? Puxa, por que acontece isso com meu filho, com meu outro filho, com minha, blá, blá, sabe? As pessoas que eu amo, por que tá acontecendo isso, sabe? Por que eu tô me preocupando tanto? Pois é. E o pior, eu falava assim, gente, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não faço mal pra ninguém, né? Sou quase uma santa. Não saio de casa. De vez em quando eu saio pra ir no mercado. Não fico fofocando da vida dos outros. Aí eu parei pra pensar. E é esse daí que é o dedo na ferida. Eu voltei lá atrás. Lembrei do rapaz. Lembrei da abóbora. E de outras coisas que eu me lembrei que sequer eu queria me lembrar, né? Porque tem coisa que a gente faz que a gente não quer nem lembrar, que a gente tem pavor só de pensar, de alguém saber ou imaginar que a gente fez aquilo,
né? Então, tipo assim, né? Você deu um vacilo daquele grandão mesmo, enorme. Mas, meu Deus, será que alguém viu? Será que alguém está sabendo? Será que alguém vai saber? Ah, não, graças a Deus, ninguém viu nada, ninguém vai saber de nada e tá tudo certo. Tá não. Engano seu, engano meu, engano nosso. Ninguém sabe. Mas a pior pessoa para saber quem é, eu mesma. Eu mesma sei das coisas que eu fiz. De bom, de ruim, certo? Concorda? De bom a gente conta pra todo mundo, né? É bom contar. De ruim a gente também conta. Quando é alguma coisa assim que a gente quer se aparecer um pouquinho, ser tato no poder, blá blá blá, essas coisas assim, né? Aí a gente conta também, né? Para algumas pessoas, não é para todas também não, né? A gente fica meio seletiva assim. Então eu comecei a fazer aquela tal retrospectiva que eu falei para vocês. Aí eu comecei a pensar assim: nossa, eu fiz isso. E o interessante é que acontecia o quê? As coisas ruins que eu fazia vinham acontecendo comigo na mesma proporção, entendeu? Na mesma proporção que eu tinha feito. Não era nada além daquilo que eu tinha feito. Eu comecei a reconhecer os meus erros. Difícil. Porque eu fiquei com vergonha de um monte de coisa. Fiquei mesmo. Aí, aquele negócio também que a gente ficava falando assim, ai meu Deus, né? Agora vamos falar o quê? A gente falou reconhecer os erros, agora vamos falar do quê? De gratidão? Então, sabe aquele que você tá assim, vamos por assim, chegou segundona braba, você tem que levantar às 5 da manhã ou às 4, que era o meu caso mais ou menos, né? Pra ir chegar no trabalho às 7 horas da manhã, pra poder entrar no horário, ficar num monte de gente das falciane, dos falsinhos. E você vai com o saco cheio, né? Você fala assim, putz, vou ter que ir pra aquela bosta. Pois é. Mas tem que ir, né? Aí você chega lá no serviço e você vê um monte de coisa errada, né? Você vê um monte de coisa errada e tipo assim, parece que você quer mudar as coisas, mas você não dá conta, porque, tipo assim, aquele todos contra um, né? Aquele negócio vai te deixando triste, insatisfeito, pá, tá, beleza, né? É, assim, muito ruim isso, muito chato, né? Aí você faz um favorzão, né, pra uma pessoa, espera alguma coisa em troca. O que a pessoa faz? Ai, agora eu não posso. Ou então você liga pra pessoa, né, querendo só bater um papo, conversar, você não tá legal, você tá querendo conversar. Ó, eu posso te ligar depois? E isso porque você deu, assim, horas, às vezes, a fio, ouvindo a pessoa, sabe, tá? Beleza. E aí a vida vai correndo e a gente vai percebendo que a gente quer o que a gente não dá, né? A gente quer o que a gente não dá, né? Que é gratidão, né? Às vezes esses dias mesmo aqui em casa eu tava falando, comentando com a minha família, né? No caso, tava eu, meu esposo, meu filho. E eles estavam assim, meio assim, porque a gente trabalha pra caramba, porque não dá pra ter, vamos por assim, trocar o carro que eu quero, não dá pra fazer tal coisa. E eu fiquei ouvindo aquilo lá, sabe? Eu falei assim, putz, falei, gente, mas vocês estão reclamando do quê?
eu falei, tudo bem. Às vezes alguém fala assim, ela tá falando borracha. Tá bom, tudo bem, tô falando borracha. Mas eu falei assim, pô, tá faltando alguma coisa? Tá faltando comida na mesa? O armário tá vazio? Aí pode falar assim, eu não sou porco no vídeo de comida. Pois é, mas tenta viver sem ela. Vê se você não vai lá dividir com o porco a abóbora. Vai sim. Então eu fiz um comentário com a minha família, no caso com o meu marido e com o meu filho. Eu falei, olha, lá no céu, lá em cima, tá Deus, o Criador de tudo, aquele que tudo pode e tudo sabe e tudo faz. E lá tem uma multidão infinita de gente buscando o quê? Uma graça, fazendo pedido. É aquela moça que eu quero um marido. Não, mas ela não quer só um marido, ela quer um marido, né? Daquele jeito, tá? É aquele cara que quer o carro, né? Pô, eu quero ter um carro novo, né? É aquela mulher que fala, eu quero ter uma grana pra mim fazer uma plástica no meu corpo, ficar gata. E tantas outras coisas. Eu quero ganhar na loteria, eu quero não sei o quê. Aí eu falei, no caso de vocês dois, um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. E nessa fila tão grande, imensa, tem várias pessoas. E você também tá lá, eu tô lá, você tá lá, e todo mundo tá lá, cada um com o seu pedido, cada um com a sua súplica, pedindo, 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 pedindo. E no meu modo de entender, eu pensei e eu penso o seguinte: quando eu faço as minhas orações, eu falo assim, Senhor, eu sou grata por tudo. Quando eu digo tudo, o tudo ruim, o tudo bom, o tudo. Porque se foi ruim eu tô aqui, em pé, é porque Ele estava comigo. E eu estava com Ele, com Deus. E eu falei para eles assim, nessa fila tá todo mundo lá, né? Vocês estão lá, eu tô lá com meus pedidos também. E tem lá uma mãezinha lá ajoelhada no chão, ali na frente de Deus, do Criador, de Jesus, dos anjos, dos arcanjos, e pedindo e clamando, Senhor, meu filho tá morrendo, e salva meu filho. A outra lá, Senhor, meu Deus, o meu filho, o meu marido, alguém que eu amo, tá desaparecido, certo? Meu Deus, aparece, ajuda, traz meu querido de volta. Tem outros que estão lá, meu Deus, me ajuda. Eu não tenho dinheiro para pagar um médico para uma cirurgia e a vida do meu querido, do meu amado depende disso. Então eu perguntei para eles: vocês acham justo que o Criador lá em cima, que Deus, vai ouvir primeiro você que quer trocar o carro por um mais novo? Ou você que quer comprar uma moto mais nova, um celular de 5 mil reais? Ou ele primeiro vai priorizar aquela mãezinha que tá lá orando, pedindo pela vida do filho, pela vida de um ente querido? Ele vai priorizar. Vai chegar a sua vez. Mas vocês também têm que merecer. Foi o que eu falei para eles. E o maior merecimento, a maneira que vocês têm de alcançar isso tudo, é sendo grato. É chegar assim e falar assim, Senhor, obrigada por tudo, gratidão por tudo. As coisas não tá boa, mas mesmo assim, Senhor, gratidão por tudo, por tudo. Nós não podemos, nós não temos, nós não somos capacitados para mudar as pessoas.
né? Não para mudar o mundo, não, 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 não. Mas nós temos a capacidade, a obrigação de mudar a nós mesmos, o modo que nós vemos o outro, o modo que nós vemos o mundo, o modo que nós podemos nos ver. E eu vou dizer para você, eu sou mulher, igual tantas mulheres. Mulheres são iguais, muda só as características físicas, vamos colocar assim. Nós, pessoas, temos que ser um pouco mais, aliás, um pouco não, muito mais gratos. Assumir de verdade os nossos erros. E não tem aquela de pedir perdão, fazer coisa errada e lá e pedir perdão, porque isso aí é balela. Porque quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, ofender alguém, a gente já se colocou no lugar da pessoa. A gente sabe que aquilo vai ferir, que aquilo vai machucar, que aquilo vai doer na pessoa, porque nós pensamos e nos colocamos no lugar antes. Então a gente fala assim: nossa, se fizesse isso comigo, eu ia ficar arrasada. Então não tem essa, entendeu? De fazer coisa errada, magoar, machucar, ofender, alguma coisa que prejudique alguém e depois falar, ai, me perdoa, me desculpa, eu não fiz porque eu quis. Não, fez sim, fez porque quis sim, foi de caso muito bem pensado. É difícil, né? Eu não sou santa, de maneira nenhuma. Tenho lá minhas frustrações, meus momentos que eu fico muito brava. E só que agora, antes de eu agir, eu penso. Eu penso e repenso. Isso não quer dizer que eu deixo quieto. Não, não deixo nada quieto, não. É aquele negócio. Não guardo nem dinheiro, quem dirá desaforo, né? Só que eu aprendi o seguinte: deixa na mão, nas mãos certas. Eu pego todo mundo, todos os meus problemas e tudo mais, faço um pacotão e falo assim: Papai do céu, porque eu não chamo ele de Deus, não. Eu tenho intimidade com ele, então eu chamo ele de Papai do céu. Eu falo assim: Papai do céu, olha, eu não tenho competência para resolver isso aqui, não dá para mim. Tó, resolve para mim. Eu vou simplesmente sentar e aguardar. E pode ter certeza que resolve. E como resolve, viu? E o principal, hoje em dia, as coisas ruins que acontecem comigo, as coisas que me deixam triste, me magoam, algumas situações assim que eu acho que eu não merecia passar, eu aprendi a parar de perguntar para Deus, assim, nossa, meu Deus, por que é comigo? Eu parei de perguntar porque eu sei a resposta. Porque eu fiz aquela retrospectiva todinha lá atrás. E exatamente tudo o que eu fiz lá atrás é o que tá voltando agora. Então, por que perguntar, não é? Se a resposta a gente já tem. Então é isso, meus queridos. Gratidão a gente tem que ter todos os dias, o tempo todo. Quando o dia amanhece, ele não amanhece lá porque tem que clarear o dia, porque você tem que sair para trabalhar, não. O dia, ele amanhece porque é o Criador, é o Papai do Céu, dando uma oportunidade, mais uma, para você ser melhor que ontem, tá bom? Então tá, gente, beijão cheio de luz, cheio de amor. Eu tenho muita fé. Não perca a fé. Porque lá em cima, lá,
nunca ele vai perder a fé em você. Beijo, gente.